Olá, eu sou Heloísa Valente, estou aqui ao lado de Andréa Kaiser e Heloísa Petri, duas integrantes pioneiras do Núcleo Hespérides e também, como eu, conhecedoras e amigas do compositor Gilberto Mendes. Elas tiveram a oportunidade de conviver com ele por um longo tempo e, assim, conhecer melhor as formas interpretativas da sua obra vocal. Hoje nós vamos falar sobre as suas canções. Gilberto Mendes tinha o hábito de dizer com bastante satisfação que nasceu no ano da Semana de Arte Moderna, sugerindo nas entrelinhas que o gosto pelo novo já teria sido marcado por fervor daquele tempo. Signatário do Manifesto Música Nova e de 1963, pioneiro no campo da música concreta, aleatória e serial mixed media, como ele chamava, é fundador e curador do Festival Música Nova de Santos, o mais longevo da América Latina. Então, saúdo Lolo, como é conhecida Heloísa Petri, e Andréa. Tudo bem com vocês? Muito bem. Tudo bem, tudo bem. E bom a gente se juntar em torno do Gilberto, né? Ele continua entre nós, né? A Eliane, volta e meia, diz que ele tinha medo de ser esquecido, mas que a gente não deixa que isso aconteça e que ele ficaria muito feliz. Verdade. Então, aqui estamos, né? Que beleza. E quantas vezes nós nos reunimos em torno dele, né, Heloísa? Heloísa e Heloísa, né? Heloísa, né? Uma coisa assim. E é muito interessante porque ele teve uma ação que ele juntava as pessoas. A gente falava de de repente a gente se conhecia. Oi, tudo bom? E era como se fosse amigas de longa data pelo fato dele ter feito essa intermediação. Mas falando dele como compositor, né? Em que medida vocês acham que ele foi assim um marco na história da música brasileira? Quem começa, Andréia? Andréa, começa você. Tá bom, tá bom. Eu acho que, sem dúvida, embora ele não gostasse dessa palavra, né, pelo vanguardismo, pela inovação, né? O Gilberto tinha uma criatividade incrível e ele foi moderno sempre, até ele compôs até morrer e continuou sendo moderno. E também pelas variadas linguagens que ele usou, né? Ele experimentou minimalismo, música concreta, música aleatória, neotonalismo, ele experimentou várias coisas. E ele foi pioneiro em várias linguagens. E eu acho que também pelo Festival Música Nova, né? Que desde 1962, eu não ia falar, mas desde que eu nasci, foi criado o Festival Música Nova, que foi uma oportunidade, uma vitrine para novos compositores, uma vitrine para muitos intérpretes. A Lolo e eu tivemos o prazer e a honra de participar milhares de vezes é exagero, mas muitas vezes desse festival. E também esse festival trouxe muita gente de fora, convidados, então essa troca de experiências muito importante. Então, acho que isso o Gilberto é uma referência. Eu acho que nenhum compositor depois do Gilberto tem que deixar de conhecer o Gilberto. Todos precisam conhecer o Gilberto Mendes. E aí, Lolo? Só acrescentar um pouquinho, porque eu conheci ele um pouquinho antes de você, tá? Na virada dos anos 50 para os anos 60. Então, eu já estava bem nascida. Então, isso aí. E o Gilberto foi isso mesmo, ele rompeu. Ele já chegou rompendo, ele já chegou modificando, já chegou balançando, bagunçando, mas sempre com uma classe, com um objetivo, com ideias que só agregavam, só mudava para melhor a forma, a força, os sentimentos.
revolucionário em todos os sentidos. Então, é isso que eu posso acrescentar, porque, na realidade, eu vim conhecer o Gilberto de vanguardista, vamos dizer, já na década de 70, tá bom? Eu acho interessante isso que você falou, Lulu, porque ele não fazia a inovação pela inovação, né? Ele não fazia só para ser moderno, ele tinha conteúdo, tinha beleza, a música dele. Então, sutileza, muita sutileza. Humor. Sim, tem umas coisas muito interessantes, né? Como, por exemplo, uma das obras mais conhecidas dele, não está no nosso tema, mas vale assim para dar uma continuidade, né? Que é o moteto em Ré menor, quer dizer, não é Ré menor coisa nenhuma, mas é um moteto, que é uma forma da Renascença, né? Como se vulgarizou na Renascença, e conhecido como Beba Coca-Cola. Então, quer dizer, ele pega uma coisa da sociedade de consumo, de crítica que se fazia naquele momento, com uma forma da Renascença, e aí faz uma obra que se torna algo extremamente relevante e que faz parte de todos os repertórios, né? Então, nisso, realmente, ele não é assim só moderno, né? Você falava moderno, mas o Fernando Magri, a gente está programando já o ano que vem, né, nas atividades. O Fernando Magri, eu acho que já é conhecido de alguns de vocês, que estão acompanhando o programa. Ele estuda música, teatro do Gilberto, né? E ele diz assim que, na verdade, ele é transmoderno, né? E ele não gostava de ser chamado de vanguardista, pelo que a gente já conhece, né? Então, quando ele apresentou em Patras o Ulisses em Copacabana, surfando com James Joyce e Dorothy Lamour, né, ele já manifestava esses traços de que ficavam relacionados a essa estética transcendente do pós-modernismo. Ele não é pós-moderno, como a gente fala por ele, ele vai além. E é interessante que as obras dele estão sempre vinculando as outras artes plásticas, cinema, as artes visuais, qualquer uma que a gente venha a chamar está aqui presente, né? Às vezes pode ser até um circo, ou as artes e habilidades que fazem parte de outras coisas, tipo cenotécnica, iluminação, o que é som e lumière, por exemplo, os fotógrafos, né? É uma coisa bastante interessante como ele manipula isso, manipular no sentido de trabalhar a obra, né? Talvez não seja a melhor palavra, e aí obtém algo extremamente original e inovador, assim, no sentido de propor novas perspectivas e formas de sensibilidade em relação à apreciação da obra, né? Então, quando a gente fala assim, no Surfando com as Sereias, né? A gente imagina que nessa obra, para o Festival de Patras, o Ulisses em Copacabana, de repente, no mar Egeu, vieram algumas sereias ali, carregando a Dorothy Lamour, surfando junto e chegando até a Orla de Santos, em frente ao relógio de sol, que fica bem na direção da casa dele, né? O que vocês acham desse Surfando com as Sereias? Andréa, fala com você agora. Tá bom. A gente pensou nesse nome, fazendo referência a essa peça, né, do Ulisses em Copacabana, surfando com James Joyce e Dorothy Lamour, que é uma peça que nem é vocal, né, que é muito bonita e mostra um pouco desse gosto variado do Gilberto que você acabou de comentar, né, Heloísa? E por que esse nome? Porque, bom, referência a isso, referência ao fato do Gilberto ter morado quase que a vida inteira dele no litoral, né, em Santos. Eu bem imagino o Gilberto pegando onda, porque ele pegou muitas ondas, né, de várias vertentes de composicionais, né, então, nesse sentido, e também porque sereia somos nós, as cantoras, né, o nosso canto que é sedutor. Mágico, mas sedutor. Mágico. Eu acrescentando o que a Andréa falou, o que é interessante é que esse título resume
já uma grande expectativa, o que nós estamos falando aqui. Ele pegou Dorothy Lamour, toda essa... Eram artistas importantíssimas daquela época, e que ele era jovem, que ele surfava, não sei se surfava naquela época, não sei se tinha surf, a gente pegava jacaré, era diferente com a tábua, mas era mais ou menos isso. Então, ele juntou todo o sonho, toda a imaginação, toda a criação, os sentimentos, e juntou, fez uma síntese. Pronto, depois do título é a síntese das coisas que ele gostava. Eu acho. É isso aí. E, para mim, no meu caso particular, acontece uma coisa... Eu me permito colocar essa nota pessoal, que eu praticamente nunca comentei com ninguém, né? Mas é interessante que eu vi, assim, quando ele... eu via com uma personalidade importante, que assistia aos concertos do Centro de Expansão Cultural, etc. Depois escrevia a coluna no jornal. Eu não sabia bem disso, porque eu não li o jornal. Mas aí eu vi aquela pessoa conhecida na praia, embaixo de um guarda-sol, né, e com a Eliane, já assim, bem jovenzinho, os dois se escondendo do sol. Quando todo mundo, naquela época, todo mundo pegava sol de maneira desmedida, e eu passava, aquele cara lá, o compositor das músicas malucas, que eles diziam, e eu via olhando para o infinito, né? Ele olhava assim para o longe, e eu falei, o que será que vai na cabeça dele? Quem sabe ele estava esperando chegar algum navio com alguma coisa diferente, ou Dorothy Lamour chegando por aí, né? A Dorothy Lamour, já para a gente falar das peças que a gente escolheu, ela também tem uma referência muito interessante, porque para além, né, do sex symbol, de um paraíso inventado exótico no Havaí, no quintal de Hollywood, né? Diga-se de passagem, ela está cantando com aquela voz grossa, como diriam por aí, né? Aquela voz grossa no sentido de espessa, grave, com bastante ar, né? Aquela coisa bastante... a ideia de sensualidade. Se a gente estivesse vendo com um sarung, imagino que era isso na cabeça dele com seus 17 anos. Bom, pulando esse detalhe, né? Ela cantava melodias de foxtrot, no caso que ele falou, Muno of Wanakura, né? Que é um foxtrot, né? Na verdade, é praticamente um foxtrot com elementos da estética da música austríaca, germânica do final do romantismo. Então, quer dizer, quando essa Dorothy Lamour chega surfando, quem sabe de Patras, na última parada, né? Ela está com James Joyce, que é outra criatura que inovou completamente a literatura, tirando pontuação, tudo. Então, temos um grande cabedal aqui de elementos para a gente pensar na obra do Gilberto, né? E aí, então, essas que nós escolhemos, tão diferentes. Deixa eu só falar uma coisinha em relação a isso, Luísa. É interessante porque ele faz essa união do super erudito, né, do James Joyce, isso na vida, na obra dele, né, com Hollywood, né? Ele gostava muito da voz e da canção, e ele programou. Eu, na época, cantava muito com Rubens Ricciardi. Ele montou um programa para eu fazer em Santos, para a gente fazer em Santos, chamado Do Cabaré ao Lit Clássico. Eu estava lá. Em que ele misturava isso. Eu estava lá. Misturava Schubert com Marlene Dietrich. Sim. E não eram composições dele, mas era a ideia dele, né, dessa junção. Sim, isso é muito interessante. E ele volta e meia fazia referência a uma personagem de um livro que agora não lembro o nome, então eu preciso pegar o livro lá para lembrar, que falava da poderosa música barata. Volta e meia, vocês devem ter ouvido isso várias vezes, né? O quanto a redundância é necessária e o quanto ele fazia uso disso, né? Às vezes, só que ele fazia com uma classe. Quer dizer, ele pega Roberto Carlos para colocar no Cidade City, aquela maluquice que, para quem vai fazer de programação, é tudo cronometrado, tem todo tipo de irregularidade,
como é que a gente diria, tem uma palavra melhor para isso, mas, porém, com elementos, entre aspas, do banal, do mais conhecido. Então, como é que isso se misturava, né? Por isso que, volta e meia, ele me faz lembrar o Gaudí, que faz aquela composição complexa, às vezes com cacos de coisas assim, que é quase lixo, né? Como é que ele torna sublime algo que está voltado assim para a lata de lixo, quase que, né, com a sucata, a gente diria, né? E aí a gente tem alguns exemplos bastante extremos, desde das primeiras obras, que vão ter uma inspiração mais dentro do classicismo, né, nacionalista, e coisas extremamente experimentais, como a ópera aberta, que você, André, já fez, não é? Que não vai estar para hoje, mas vamos falar, por exemplo, da longa parceria que ele fez com os concretistas, os irmãos Campos e o Décio Pinhatari. Ele tem até uma palestra que deu para a gente do Musimid, né, em 2005, acho que está no ar, mas se não estiver vai estar em breve, né, em que ele falava dessa história da composição verbo-voco-visual. Né? Havia uma importância muito grande em considerar esse paralelismo das linguagens, da linguagem poética experimental com a música experimental. E aí, no caso, Lolo, você pode falar do poeminha, poemeu, poesua, acho que esqueci da flor. Fala aí, por favor. É um título muito grande. Então, é considerado uma das primeiras óperas, canções com cena, em que uma pequena performance acompanha. Não é uma coisa... Ele fez tudo muito bem feitinho, né? Então, o que aconteceu? O Décio fez um poema muito incrível, dentro do concretismo, sutil, falando de flor, falando de rosa, de copo, da natureza e tudo. E ele... O que Gilberto montou? Montou uma canção interessantíssima, só que não é uma canção, ele podia só musical o poema, que é muito lindo, muito favorável a várias interpretações. Ele fez uma ceninha, mas a essência da música que ele usou, da situação, fazia parte dessa fase dos 30 e 40 que ele... dos anos 30, 40, da música popular brasileira, que era uma música muito especial na época, com cantores especiais, não eram intérpretes, eram cantores, todos com vozes muito, muito bem colocadas, não sei se eram naturais, se eram estudadas, eu sei que todos tinham muita voz, muito bonita, muito envolventes, e mostrava a época da paixão, da dor de cotovelo, do cabaré, dos bares, da Lapa, enfim, toda essa época, assim, muito também, muito cabaré, vamos dizer assim. Então, essa peça, ele, na bula, porque é uma das primeiras que também tem bula, canção explicando o que é a bula, é como você deve se comportar em cena, aproveitando parceria com o instrumentista, o seu grande companheiro ali, e o cantor, o intérprete. Ele deixa livre, que pode ser uma voz masculina, uma voz feminina, e faz, só que ele pede que essa canção seja moldada aos moldes, quer dizer, a maneira de Orlando Silva. Quem se lembra de Orlando Silva, ou acredito que todos nós tenhamos tido um contato, possivelmente eu sou bem da era do rádio, ele fazia parte da minha orelha o tempo todo, ele e todos eles, né, que faziam o mesmo time. Então, ele queria... O que ele se pedia com isso? Que você usasse um legato, porque eles tinham um legato muito, todo cheio de como é que a gente fala, os portamentos tão proibidos, eles usavam, eles surfavam, literalmente glissavam, né, nas suas interpretações. E ele põe na bula essa e junta também o malandro. Ele pode assobiar o começo ou apenas
cantar, cantarolar, talvez um lá, 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 lá da Renascença, que ele botou para o nosso lá, 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 lá. Então, é isso tudo. Aí você, quando você começa a mexer na obra e vai interpretar e vai ver, você vê quantos, como ela é uma colagem, é linda, é uma mandala, linda, totalmente sincronizado. Texto, voz, o instrumento. O que é o instrumento ali? Ele usa acordes moderníssimos na parte instrumental. No entanto, é uma canção que você cantarola no banheiro, de tão linda. Assim, que eu estou falando não é isso. Ai, meu Deus do céu, vocês entenderam? É uma coisa muito, muito natural, muito boa, muito orgânica. Então, essa é o poema, quer dizer, um poema concreto, uma música lindíssima, uma intenção maravilhosa, pegando a nossa música brasileira, e deixa para quem quiser descobrir o que tem nela. Ela é linda. Deixa eu só colocar uma nota de rodapé aqui para quem eventualmente não saiba o que é bula, né? A gente está falando tanto em remédios proibidos e contraindicados. Bula, na verdade, assim, quando uma música não é colocada em cifra, em partitura, e ela tem umas explicações, né, de como fazer, em texto escrito, verbal mesmo, a gente chama isso de bula, né? Mas não tem nada a ver. Não. Uma semelhança, uma alusão à bula de remédio, mas o remédio é a música, né? A música bem feita. E ela tem umas coisas assim que, embora não pareça muito difícil, ela tem um fraseado longo, né? Então, o controle da respiração é algo que não é para qualquer um, né? E fala um pouquinho sobre isso, e também a gente lembra muito do Eládio também, né? Que o Eládio acho que foi dedicado a ele, não? Foi dedicado ao Eládio. Eládio Pérez Gonçalves. O Eládio ele apresentou a obra, ele estreou a obra, conseguiu fazer isso muitos anos atrás, logo lá pelos anos de 80, depois de 85, 84, ele fez. Bom, temos uma gravação sua, né, com Ulisses Mansur ao violão, e a gente vamos ouvir agora. A versão piano e violão. O Ulisses Mansur faz o violão, está gravada, registrada no CD. Eu sei. Depois a gente pode colocar aí as informações, né? Enquanto a gente busca, enquanto a gente ouve aqui a gravação. Música nova. Então vamos lá, vamos ouvir o poeminha, poemeu, poeseu, poesua da Fúria, é isso? De todos. Vamos lá. Eu acho que é isso, né? Vamos lá.
preto, né? Lindo, Lolo! Nossa! Muito bom, né? E é Adoro. difícil a gente, num primeiro instante, ouvir Orlando Silva e tudo isso. Então, quer dizer, essas referências, a gente estudando, ouvindo o Gilberto falar, e outras pessoas que estudam também e passam essas informações, né? Ajudam a compreender melhor como é que é o processo composicional dele, né? Mas é bem interessante como tem essa junção toda que aparente não se percebe num primeiro lance, assim, numa primeira escuta, né? Realmente é algo bem interessante de se conhecer, né? Bom, a gente poderia falar sobre muitas obras, né? Mas dentro daquela lista que a gente tinha inicialmente pensado e, né, apresentar nesse curto tempo que nós temos aqui, a André escolheu Passantes, né? E vai explicar bem por quê. Passo a palavra a você, Andréia. Bom, embora eu tenha cantado muitas, quase todas as canções do Gilberto com piano, com Rubens Ricciardi, que era também muito próximo, era, né, muito próximo ao Gilberto Mendes, foi, assim como eu, como nós, foi aluno também do Gilberto Mendes na USP, né? Mas eu tenho um duo com o Joaquim Abreu, um duo de voz e percussão. E nós pedimos para o Gilberto. Então, é uma peça, foi uma das últimas peças que ele escreveu, não tem, acho que, nenhum catálogo ainda, e foi dedicada ao nosso duo, chama Passantes. E é uma peça que tem uma bula também. Ela é uma peça que tem uma explicação toda, porque é daquelas peças que ele fez com música teatro, né, que ele gostava muito também, fez muitas músicas com performance, em que ele pedia determinadas ações, né, do cantor, né? Tá tudo escrito o que ele quer. Ele era muito objetivo, ele sabia muito bem o que ele queria. Então, muitas vezes que eu tive a oportunidade de ensaiar, tendo Gilberto, ensaiar as músicas do Gilberto com o Gilberto falando, ele ficava muito minucioso no que ele queria. Ao mesmo tempo, ele era muito livre, liberal, no sentido de... uma vez eu liguei para ele, Gilberto, eu vou para a França para Paris fazer uns concertos com o Zito, e eu gostaria de fazer algumas canções suas, que são para piano, a gente gostaria de fazer na marimba, no vibrafone. Ele falou, não tem problema nenhum, a música não é mais... Agora já compus, agora é com vocês. Então, ele tinha essa liberdade. Essa música Passantes, ele falou para mim, olha, também dá para fazer sem a percussão. Se um dia você quiser fazer só canto, também pode. Então, é engraçado essa possibilidade, né? Bom, enfim, a Passantes... eu acho melhor vocês ouvirem, porque é uma peça que tem performance, e nós temos aí uma gravação feita num concerto do Núcleo Spirits. Um homem de casaco atravessa a rua com seu cão. Faróis atrás das árvores arremessam sua sombra contra o muro alto da esquina. Muro alto da esquina. Um homem com seu cão. Um homem com seu cão.
homem de casaco. O que permanece dele em mim, que atravessa a rua para comprar pão? Bem, a data mostra que foi realmente uma das últimas composições dele, e provavelmente ele estava lá acompanhando também, né? Não, Mas algum... infelizmente. Ele não pôde vir a São Paulo para assistir, ele não chegou a assistir essa peça. Ai, que pena. Uma pena. Provavelmente porque mudou algum arzinho e ele ficou com medo de pegar uma crise de asma. Exatamente. Porque era sempre isso que o demovia de os lugares. A desgraçada da asma, né? Sempre a asma perseguindo ele a vida inteira. Né? A gente ouve ele sempre dizendo o osmatur, né? Uma espécie de exorcismo ou sei lá, que a gente vai dizer para que ele se libertou da vergonha de Zabombim, ele falava, né? Mas provavelmente isso é uma pena realmente, né? De quem é o texto, André, você lembra? Do peraí, Martins, do Alberto Martins. Interessante. Interessante também, né? A gente está meio tendo que fazer já um fechamento, lembrar para quem não sabe ainda, eventualmente esteja ouvindo pela primeira vez, acompanhando isso, que não é essas realizações cênicas, elas não são um teatrinho, uma performance assim que você pode fazer como quiser, ou como se ela fosse algo grudado, ela faz parte da composição. Por isso que é música hífen teatro, isso que o Fernando Magri tanto estuda, né, com afinco. Essas realizações cênicas, esse com poemeu, poemeu, poeseu, poesua da floresta. Se eu falei tudo isso, no final eu também entrego uma flor, tem um gesto, né? Isso, e todas as ações cênicas das obras do Gilberto, elas não são, assim, como se diga, elas não são sugestões para se fazer mais ou menos, elas são metricamente colocadas. Os gestos têm um desenho muito... Não é a cena, fulano a cena, não, tem um gesto específico, ele até desenha, às vezes, aquelas garatujas, né? E foi bom, né, Lolo, ver que a sua partitura é um manuscrito dele, com a letrinha dele, né? Que agora tem editada, mas essa foi feita por ele, entregue na minha mão. E a coisa assim que eu esqueci de falar era essa parte que a gente acabou não falando, a cena, o que era. Ele falava que era um copo, a flor estava em um copo, a janela. E isso aparecia em cena. Você punha um banquinho, você pegava, ia direto ao piano, para o instrumentista, no caso, ou pianista, ou violonista, e a florzinha ficava lá, você voltava para cantar, punha lá outra vez no copo. Quer dizer, era assim, uma apologia à delicadeza, ao presente da flor, que fazia parte dessa época. Usar a flor na lapela e dar para a amada ou para quem quisesse conquistar, né? Então, a flor foi se abrindo, apenas um copo na janela. Então, é tudo muito bem bolado, por isso que eu falei para você, não tem meio termo, é aquilo, né? E eu fiz, outra coisa também, para parar sobre isso, a gravação que eu fiz
com as vivas, o Gilberto esteve presente o tempo todo, e olha, demoramos 3 horas para gravar, não sei quantos compassos tem, eu esqueci de contar, porque sempre faltava uma coisa, ou tinha uma coisa, até que na última vez eu falei, Gilberto, estou cansando. Ele falou, olha, eu vou deixar, mas fique sabendo que você falou luz. Isso é coisa de carioca. Então, e apesar de eu estar sendo paulista, vai ter a minha chancela de carioca. Por favor. Isso aí meio Isso é eu maravilhoso. passei por isso com ele, passei por isso com ele, Lolo, também. Porque, olha, ele era muito inteligente. 3 horas. O gato, que era o técnico do estúdio do gato, ele dizia, Gilberto, a moça já não está aguentando mais, está tão bom. Tá bom. Aí, quando eu estava subindo a escada, ele falou, vai ficar, mas você falou luz. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Bom, ficou assim. Ele tem aquele jeito manso, né? Manso. Falando baixinho. E aí ele mas ele era extremamente rígido. E quando puxava a orelha falando baixinho, às vezes é pior do que sair dando grito por aí, fazendo estardalhaço, né? Mas é tão amado, foi tudo tão bom. É uma pessoa Claro. que deixa muita saudade, muita. Ele está muito presente. A gente vive com ele, né? Porque ele morreu, mas não morreu, né? A obra dele está aí, as coisas que ele fez, as vivências que nós tivemos que foram muito boas, né? Acho que nós estamos aí com umas fotos, até para comentar rapidamente, já fazendo o encerramento, e algumas escolhidas dentre tantas que poderiam ter ocorrido, mas não ocorreram, e outras que tem aí, a gente gostaria de ver, e são muito ruins, mas aqui, só para comprovar aqui meu testemunho, né? Essa foto, por exemplo, foi na lanchonete do 3º andar lá da PUC de São Paulo, no dia em que eu estava defendendo minha tese de doutorado, ele participava da banca. Isso foi 12 de junho de 2000, aquele mesmo dia lá que teve aquele sequestro lá do ônibus, né? Mas aí, nesse momento, a gente estava tomando um cafezinho, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. E ele posou, assim, de boca aberta, ainda com esse levare do pão de queijo, e o Wagner, meu marido, bateu a foto. Não está lá muito boa, mas só para ter uma ideia dessa brincadeira, assim, reverência dele, sempre querendo provocar um ruído, digamos assim, naquelas atos, digamos, até ritualizados, né? Que melhor tem num ritual de uma defesa de tese do que romper e fazer aparecer de boca aberta, né? Tem uma outra foto em seguida, né? Que é um dia bastante interessante, dentre outros tantos, mas nesse dia a gente estava fazendo na Pinacoteca Benedito Calixto, aqui em Santos, estou falando de Santos, e um livro que eu organizei a convite do Roberto Martins, o regente do Madrigal Ars Viva. O Ars Viva estava comemorando seus 50 anos, então, dentre as coisas que se foram pensadas, né, a minha ideia foi de organizar esse livro, que contém ensaios e contém memórias dos coralistas que por lá passaram ao longo desse tempo. Você está lá, né, Lolo? Um depoimento bastante interessante. Em seguida, bom, eu não vou falar mais, só isso, a gente, a partir daí, vê o quanto o Gilberto foi importante, né, Lolo? Pode comentar aí essas fotos também. Essa foto, para mim, foi um presente. Eu fiz um recital com a Regina Schlohauer lá na Pinacoteca, em Santos. E qual foi a minha surpresa de música brasileira? Quem estava na plateia? O senhor Gilberto Mendes. E ficamos o tempo todo, assim, um olhando para o outro, durante o coisa, louco para acabar, depois... Bom, acabou, fui cumprimentá-lo, e nós dois estávamos de bengala. Aí eu falei, vamos medir a força, não sei o que, aquela bobajada toda, já fazendo música, fazendo uma alegria de ver, o pessoal parou, depois bateu palmas, e a Schumacher, ex-aluna dele, tirou
acho que é Simone Schumacher, eu confundo um pouquinho. Ela bateu essa foto. Essa foto, para mim, é assim, porque essa foto foi tirada 2 meses antes dele falecer. Então, foi nosso último encontro de verdade, assim, aqui na Terra. Foi esse. E eu tenho, por essa foto, eu tenho um amor muito grande e só agradecer dele poder ter despedido. Olha como ele estava alegre, feliz, nós dois. 2 meses depois, ele falecia no Ano Novo. É isso aí, mas não saiu do nosso coração. Essa foi a comemoração com os Péridos, nos 90 anos dele. Nessa altura, eu já estava com mais de 70. Então, assim, foi um encontro muito gostoso, acabamos de cantar, eu, Andréia e ele, aquela música americana que ele adora, que a Andréia que vai falar o título, e pode falar, André, se você quiser, e fizemos com o piano, ele cantou, nós duas cantamos, e foi realmente um gran finale para aquele concerto com os Pérez, que foi antológico também. Esse aí é uma turnê que nós fizemos pela Europa com Gilberto Mendes, Rubens Ricciardi, a Eliane, esposa do Gilberto, estava conosco, e fizemos por algumas cidades da Alemanha, Salzburg e também a Bélgica, em Ghent, e tocando músicas brasileiras, mas principalmente do Gilberto Mendes, né? Metade do programa só canções do Gilberto, e, se não me engano, essa é em Haldensleben, que é uma cidade da ex-Alemanha Oriental, e essa foto eu também acho, mostra um pouquinho essa reverência do Gilberto, né? Essa próxima foto também é da homenagem, foi no dia que fizemos uma homenagem ao Gilberto, no Sesc de Santos, homenagem aos 90, comemoração, na verdade, dos 90 anos, foi um dia muito feliz para todos nós. E a última é a canção que a gente terminou, como o Gilberto gostava muito de canções de cinema, ele gostava muito do Friedrich Holländer, e essa canção, You Leave Me Breathless, You leave me breathless, you have only thing. Ele fez um arranjo, que não nem chamo arranjo, é uma composição maravilhosa em cima dessa melodia. E nós terminamos cantando essa peça. Bom, a gente não pode nem buscar essa versão original, porque o YouTube vai cortar, mas fica a referência aí, You Leave Me Breathless, você me deixa sem fôlego, né? E o Gilberto deixa a gente sem fôlego, e ele, coitado, passou tanto tempo sem respirar por causa dessa maldita asma, não é? Mas deixa a gente sem fôlego num bom sentido, porque ele às vezes fazia umas observações, algumas coisas que a gente parava, congelava, e ficava pensando, e aí muita gente, meus colegas, falavam de ideias. Eu, por exemplo, saí com muitos papers aí de congressos e coisas assim, né? O último, eu estudei bastante, terminando aqui, né, sobre a Dorothy Lamour, por causa dessa ideia que ele tinha obcecada de Havaí. Ele ganhou um prêmio cidadão, um título cidadão santista na prefeitura. Isso é rápido, falou, sei lá, 1h30, e ficou falando do Havaí, e aí a gente descobre essas coisas, né? Bom, não sei se vocês gostariam de falar alguma última palavrinha, mas já nos despedindo, a gente convida quem estiver nos acompanhando aqui a conhecer melhor o Gilberto Mendes. Existem muitas fontes, né? A Rita Domingues tem uma página na internet com todas as composições dele, existem bastante estudos sobre partes da obra dele, ou em que ele está envolvido,
como personagem aí na música nova, na música do século XX, XXI, enfim. E o ano que vem é o centenário de nascimento dele, e nós já estamos pensando em organizar várias atividades, né, para manter viva a memória desse compositor tão importante para a música, não só do Brasil, mas do mundo. De minha parte, eu agradeço o convite do Núcleo Espérides para coordenar essa mesa redonda, quase, né, dessa conversa, esse triálogo, né? A Rosana Tiviri, o Valdemir Silva aí na nossa retaguarda, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quem estiver ouvindo, do horário, né? E deixo para vocês duas terminarem, então. Eu queria falar que, embora a gente, que você comentou, né, a gente fale esse gosto do Gilberto pelo cinema, pela música popular, por Hollywood, ele era uma pessoa extremamente engajada com as questões políticas e sociais, e ele nunca se escondeu de levar essas questões nas palavras, nos livros e na arte dele. E eu agradeço muito estar aqui neste momento, podendo falar do Gilberto, do querido Gilberto. Bom, o que eu posso dizer? Só gratidão, uma honra imensa de estar aqui, dando o meu testemunho, que foram muitos anos, de 57 até 2016, com alguns paradinhas, mas nunca deixamos de nos ver, de nos falar, de conversar, de ter ideias de poder fazer a obra dele. Fiz muitas, graças a Deus, com Artes Vivas, obras corais maravilhosas, estreias, festival de música nova que ele punha na minha... Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, vai. E assim era. Eu sinto muito, eu devo muito minha vida ao Gilberto, a minha vida artística principal, humana mesmo. Aprendi muito com ele, tá bom? Muito obrigado, meninas, por estarem comigo neste século, comigo ainda. Um grande beijo a vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada. Rosana, obrigada. Obrigada a todos e até uma próxima.